Legal que você já começa com palma, né? Se for ruim, pelo menos uma palma você já leva para casa, não tem problema. Gente, boa noite. É um prazer grande estar aqui com vocês. Na verdade, é a segunda vez que eu estou aqui na Unicamp. Eu estive uma outra vez acho que era a Semana de Engenharia Química. SEC, é isso mesmo? E é um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje, na realidade, eu vou daqui a pouquinho me apresentar melhor para vocês, mas eu vou focar um tema que tem a ver com empreendedorismo, mas a gente deu um outro nome aí, né? A gente poderia dizer que esse bate-bola nosso aqui ele tem um nome de Até Onde Você Vai. E esse é um assunto que a gente dificilmente para pensar. Na realidade, a gente vai vivendo a vida, às vezes você coloca uns objetivos no meio, eu quero fazer engenharia, daqui a pouco você está na engenharia, eu quero fazer estágio, do estágio eu quero... E em alguns momentos é importante a gente pensar um pouquinho mais longe, e a ideia é a gente responder essa pergunta. Essa pergunta tem uma resposta diferente para cada um de nós aqui. Não existe um padrão, né? Qual é a resposta certa? Bom, cada um tem uma resposta para si próprio. Mas eu gostaria de começar respondendo ela para todos nós de uma só vez, uma resposta que é meio óbvia no país em que a gente vive. Até onde você vai, a resposta já está dada. Se você não resolver responder, ela já está dada. E a resposta é: você não vai muito longe. Né? Se você deixar essa pergunta sem resposta, ela já está respondida. Você não vai muito longe. Rafa, como assim? Quem é você para vir aqui falar que eu não vou muito longe? O que acontece aí? E agora nós começamos esse bate-bola nosso, e eu gostaria de começar, eu não sei se vocês sabem, que na Índia, né, da mesma maneira que a gente usa cavalo aqui, lá é muito habitual você usar elefante. E eu não sei se vocês já viram, se vocês não viram, YouTube, isso, pequenos elefantes amarrados em pequenas estacas com barbante ou pequenas correntes. Logo que ele nasce, tanto é que a gente tem o termo que a gente usa, memória de elefante, né? As mulheres geralmente têm isso. É horrível para nós, né? Por sinal, né? Porque você começa uma discussão, você lembra do dia 13 de abril de 1400? Você fala, cara, da outra vida não. Né? E vamos conversar sobre essa. Seria bem melhor para nós. E na ocasião, o que acontece é que esse elefante é preso, tenta fugir uma, duas vezes, e de repente ele para de tentar fugir. Né? O que é engraçado na história é que esse elefante cresce, passa das 10 toneladas, e muitas vezes a corda que continua prendendo ele é a mesma que prendia quando ele era pequeno. Porém, se qualquer tranco que ele desse nessa corda, ele jogava estaca, corda, corrente, tudo longe, só que ele já não tenta mais. Existem até algumas situações engraçadas que eles amarram algo no pé do elefante, o elefante está andando, o fato de amarrar algo no pé dele, só amarrar, já faz com que ele pare. A corda solta, algo amarrado, significa para ele parar. Né? No nosso país em que a gente vive, eu não sei se vocês sabem, mas 50% da nossa população ainda não tem acesso a saneamento básico. Parece que a gente fala tanto de crescimento, de crise, cara, estamos num nível ainda pior ainda. E a maioria da nossa população passa dificuldade. Né? Tem dificuldade tanto em acesso à educação, saúde, etc. Eu não estou aqui vindo fazer campanha nenhuma, mas eu não estou falando nada que vocês não acompanhem. O que eu quero dizer? Que de uma forma geral, o que é normal no nosso país é não ir muito longe. Por isso eu disse para vocês que a resposta já estava dada. Eu não sei se vocês percebem, mas parece que nós estamos entre os 20 países com pior desigualdade social. E não há um interesse muito grande da pequena parte que tem mais de que isso mude. Né? Olha que legal, vamos dividir o bolo, porque fica bem legal. Não sei o que vocês pensam. Né? Mas a impressão que dá não é bem essa. Ou seja, já estamos com a resposta pronta. Nós não vamos muito longe. Né? E para garantir que a gente não vá muito longe, existe uma série de cordas, não necessariamente físicas, que são amarradas aí no começo da nossa carreira. Né? No começo da nossa carreira a gente vai amarrando algumas cordas, como aquilo ali. E com o tempo, se a gente não soltar, ou a gente entender que elas não são suficientes para prender a gente, nós vamos ficar presos. Né? E assim como a maior parte das pessoas do nosso país, não vamos muito longe. Beleza até aqui? Esse bate-bola nosso está dividido em 4 partes. E eu gostaria que fosse mais do que uma palestra.
Eu gostaria que hoje, nesse momento que a gente está aqui, isso aqui fosse uma libertação para alguns de vocês, que talvez venham lembrar do que a gente conversou aqui durante muito tempo na carreira. Eu conheço pessoas que eu vi há muito tempo e que falam, putz, eu ainda lembro, assim como quando eu descobri isso, eu lembro quando foi. Mas é uma maneira de se libertar de alguns itens, tá? E essa palestra está dividida em 4 partes, e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a não esquecer de nenhuma. 4 partes. Vamos para a primeira, e dela a gente vai se desencadeando para outra. A primeira parte desse bate-bola nosso, eu dei o nome de Saiba, tá? Só para vocês terem uma ideia. Era para ele aparecer ali, eu tenho certeza que iria aparecer, inclusive, em algum momento da existência nossa. Vamos ver aqui. Agora foi, deu tudo certo. Saiba o que, Rafael? O que eu preciso saber? Essa aqui é a capa da Galileu. Assim como a Galileu, outras revistas grandes, Veja, Época, já abordaram esse assunto. Estudos neurológicos, nós avançamos muito nisso. Antigamente tudo era vamos dizer assim, um desconhecido, hoje não. Hoje é possível, pessoal, que a gente movimente alguns objetos. Existem já videogames sendo vendidos como isso nos Estados Unidos, um brinquedo que as crianças mexem o brinquedo através do pensamento. Então mapearam já o nosso cérebro, as áreas do nosso cérebro de maneira muito clara. Então isso já se avançou muito a ponto de muita tecnologia ter sido empregada aí. Chega ao cúmulo, né? Um professor meu chamado Marcelo Peruso uma vez mostrou para a gente uma pesquisa que estava sendo feita, que alguém de vocês aqui é casado, já tem algum casado? Beleza, todos vivos ainda, legal, é importante saber disso, né? Tem alguém com namorado ou namorada aqui, namorada, beleza, namorado, vamos pegar a lista, tá namorando, santista, né? Parabéns pela escolha, isso mostra que seu cérebro já vai longe. O que eu quero dizer? Imagine você acordando de manhã e olha o que os caras conseguiram fazer, mapear o cérebro de uma maneira que um cara assistia um vídeo. E enquanto ele assistia um vídeo, os cientistas conseguiram tirar algumas imagens do cérebro dele, parecidas com o vídeo, um rascunho daquilo, muito parecido com a primeira fotografia. A primeira fotografia não era de 10 megapixels, nem pronta para o Face, né? Era um rascunho, o que já parece ser possível em alguns estudos. Ou seja, imagine como chama a sua namorada? Ela está aqui ainda. Qual é o nome dela? Caroline. Caroline, você vai acordar de manhã. A Caroline vai estar com uma televisão do lado do teu travesseiro, e a hora que você olhar para ela, fala, quem é essa? No seu sonho. Acabou a liberdade, galera. Imagina, nem sonhar a gente vai conseguir. Então, isso já é possível. E nesses estudos, eles descobriram e trouxeram para nós uma coisa muito importante, que em 95% do tempo, eu e vocês estamos agindo no que a gente poderia chamar de piloto automático. Em 95%, a área do cérebro minha e de vocês que está em atividade não é a área de raciocínio. Não é a área de raciocínio. Ou seja, você está tomando decisões em 95% do tempo sem necessariamente pensar nelas. Né? Olha que coisa louca. Tanto é que o título da revista é Você Não Decide. Tá? Ou a gente para analisar, ou a gente vai ficar com as amarras. Então, como assim? Vamos um pouquinho mais a fundo. O nosso cérebro é muito simples de entender, ele é muito... A eletricidade corre dentro dele, e nós poderíamos dizer que existem 2 itens importantes. Durante muito tempo nesse mundo se estudou a genética, e continuamos estudando, DNA e assim por diante. Genética é algo que você não escolhe, então, infelizmente, se você se acha, né, feio ou coisa do tipo, o que eu posso te dizer é está ferrado, não tem mudança, a não ser que você seja um pouco Michael. Né? Aí a coisa, ou Anitta também agora, né? Então a genética, infelizmente, a gente não escolhe. Eu tenho meu pai, infelizmente falecido, tinha olhos azuis e era careca. Eu não entendi a questão, mas se fosse escolha, eu garanto para vocês, né, que eu não usaria óculos escuro nunca, né? Eu estaria sempre gastando, mas não foi o que aconteceu. Já a memética, que é um termo legal para vocês googlarem aí, muitos de vocês devem já estar com isso no dia a dia, já está até virando um termo de internet, um meme, né? Um meme é, assim como um gene, algo que se passa adiante, porém no nível cerebral. A gente fala, é o hardware e o software. Na informática nós costumamos dizer que o hardware é aquilo que você chuta, software é aquilo que você xinga, você não consegue chutar. É a genética e a memética.
É muito simples, eu poderia dar um exemplo aqui de que nós parecemos muito com um celular, com um Android, com um iPhone, onde nós vamos instalando memes ou instalando aplicativos na nossa cabeça. Eu e vocês temos um monte de aplicativos instalados, né? Quando a gente veio para cá, nós viemos novinho de fábrica, tinham poucos. Alguns de vocês têm tudo quanto é aplicativo que vocês imaginarem, de sacanagem até os bons, né? Então a gente vai vendo que na realidade nós precisamos, em algum momento, não se ofendam, tá? Não é nada, mas na história a gente percebe que existem momentos que a gente precisa voltar. Não é só evolução. Avanço não é evolução, né? Então volta, eu ia usar um termo, mas volta que houve um problema técnico, para ficar mais engenhado, né? No nível, mas volta que deu merda é realmente algo mais explícito. Para vocês terem uma ideia nos avanços tecnológicos, volta que deu merda, por exemplo, na garrafa descartável. Eu me lembro claramente quando começaram a nos incentivar a usar as PETs. Hoje em dia você vê alguns comerciais, o pequeno Ronaldo, né, chegando com uma garrafa de vidro falando, olha, use essa é sustentável. Viado, eu usava já antes. A gente avançou, não sabe, o nosso sistema não está pronto para reciclar. Vocês sabem, né, a gente 2% do lixo apenas passa por algum tipo de reciclagem. Ou seja, volta atrás. E vamos adiante, não sei se vocês viram há um tempo atrás a questão das sacolinhas plásticas nos supermercados, né, que ia voltar, tudo bem que tem uma questão econômica aí, mas volta atrás. Minha mãe assistindo o jornal comigo falou, vai voltar igual era antes. Eu não sabia, mas antes já era assim, as mulheres, os homens levavam suas próprias sacolas no supermercado, até que inventaram a sacolinha plástica. E se você ri, eu sei que você foi um dos que, no caixa... Coloca duas sacolinhas junto com a farinha láctea. Por lixo. Minha mãe instruía a gente às vezes, Na hora que eu colocar, como você enfia as 3 sacolinhas dentro. né? Ou às vezes a gente tem o simpático, né, que avisa ainda que vai roubar, né? Olha para a mulher do caixa e fala, eu só colocar 2 sacolinhas a mais, né? Na Europa e em outros países é cobrado, né? A sacolinha é o que vai começar a acontecer aqui também. Naturalmente, fica tranquilo que não é o supermercado que paga, né? Isso vai ser distribuído nos produtos e a gente mesmo acaba pagando. Claro que uns levam uns de graça mais que os outros, mas volta que deu merda. Volta que deu merda, quando as mães descobriram o videogame, tinha medo que você jogasse porque sua cabeça explodia na frente da tela. Era um negócio assim, mais que 2 horas a cabeça explode. Era um negócio louco, assim, que a gente descobriu que não é verdade. Porém, isso se tornou um problema. Esses dias um amigo falou que comprou um iPad mini, 7 polegadas acho que é, e para dar para a filha dele. Eu falei, que legal, né? Primeiro ele falou que comprou um iPad mini. Eu falei, que legal. Para você não, para minha filha. Eu falei, sua filha tem 2 anos e meio. Uma hora que você entrega um negócio desse, parece que morre aquele bicho. Fica quieta, rapaz. Nunca vi. Você fala, cara, o que a gente está fazendo? Entrega para ela, né? Qual o problema? Obesidade infantil. Nos Estados Unidos, no Brasil, as criancinhas não correm mais, gira. Né? É doido o negócio, é real. E a gente vê isso acontecendo toda hora. E aí o que faz? Volta que deu merda, de novo. Vamos inventar um videogame que a criança pule na frente da tela, porque não dá para tirar o videogame mais. E eu aposto que alguns... Imagine você 15 anos atrás vendo uma criancinha caprichada, né, na frente da tela fazendo assim. Você fala, cara, tá possuído esse negócio. Né? E é a realidade. Então a gente está voltando. E na cabeça minha e de vocês, isso está acontecendo também. A gente vai ter que entrar nesse sistema aí e remover alguns aplicativos. Literalmente remover, que instalados já estão. Né? Para ter um exemplo do que nós estamos falando, não sei se vocês conseguem ver esse vídeo. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. I like you, only love you, but get cookies from you. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Isso sim, obrigado, né? Quer dizer, pode ligar para mim, obrigado. Na prática, o que essa criança quis dizer, né? Ela é uma criança, um smartphone, né? Imaginamos nós assim, sem aplicativo instalado ainda, né? Até ali ainda não há muitos aplicativos, ele está instalando ainda. Ou seja, falar que não gostou é algo normal, não tem problema nenhum.
A grande questão é assim, nós vamos instalando aplicativos conforme nós aprendemos as coisas, né? Inclusive o verbo aprender vem de aprender, ensinar, né? Vem de fazer marca. Quem ensinou vocês? Quem instalou os primeiros aplicativos em vocês? Vocês têm ideia? Chuta aí. Isso. E um de cada vez, porque senão fica essa gritaria, pessoal, é difícil você ouvir o pessoal do fundo. Quem instalou, né? Ou ensinou vocês? Os pais. Legal, maravilha. Quem mais? Os professores. Uma criança, antes de ir para a primeira série, ela assiste cerca de 6.000 horas de TV. Eu garanto para vocês que a gente só vai ter 6.000 horas de escola quando chega próximo ao terceiro colegial, né? E é muito mais tempo que muitos de vocês passaram com os pais, que trabalhavam, etc. Então a gente está recebendo aplicativos de todo canto, né? De todo canto os aplicativos estão vindo. Aplicativos que são malucos. Até pouco tempo atrás a gente usava ainda aquela cartilha Caminho Suave. Não sei se vocês usaram, mas ela é uma cartilha que foi usada quase 40 anos no Brasil. E na primeira página da cartilha, da Caminho Suave, cartilha suave ficou bom também, né? Caminho Suave tem uma imagem escrito família, logo nas primeiras, você na primeira série, HDzinho novo sendo instalados os aplicativos. Nessa imagem de família tem uma mulher com um avental, né, com uma bandeja, uma criança numa das mãos e um homem sentado próximo a ela, numa poltrona confortável, lendo um jornal. E aí a gente fala de igualdade entre homem e mulher. Mas criança já sabe que o certo, né, menina? Não, né? Não, como assim o certo? Mas olha que engraçado, nós estamos instalando aplicativo desse tipo. Tanto é que no Brasil até hoje as mulheres ganham menos nas mesmas áreas, né? Nas mesmas áreas que os homens, nos mesmos cargos. Eu não me lembro mais o quanto, mas era uma porcentagem considerável. O que eu quero dizer para vocês? Que nós vamos precisar remover alguns aplicativos. Eu queria aqui, para que a gente possa ir mais longe, cortar 3 cordas. Eu não vou conseguir cortar. Eu vou conseguir somente falar para vocês que vocês têm elas aí amarrando vocês. Para que vocês saiam daqui pensando nelas. Primeiro e mais danoso aplicativo para a carreira profissional de qualquer um de vocês. Tá? Primeiro e mais danoso. Vou pegar um exemplo aqui. Como você chama? Daniel. Sua mãe se chama como, Daniel? Margarida? Margarida e sua avó? Maria. Beleza. Nomes fáceis, Margarida. Daniel correndo na noite de Natal, por volta das 9 horas em casa, junto com os priminhos, todo mundo correndo em volta da casa, aquela coisa louca, correndo pra cá. Daqui a pouco chega a Dona Maria, junto com a Dona Margarida, e vão num dos corredores e cercam Daniel. Né? E Daniel vem correndo e passa. Aí, puta, vamos ter que esperar. Dá a volta, Daniel vem, a mãe, Dona Maria, consegue segurar, Dona Margarida, consegue segurar aquela alma, né? Até que ela fala, avó, trouxe um presente. Aí ele acalma, o espírito sai, né? E aí ele consegue ir ao chão. E a avó, nesse momento, lembre-se, Daniel com 3 anos de idade, tá? 3 anos de idade. A avó entrega um presentinho para o Daniel com muito carinho. Pergunta o que tem dentro desse presente. Meia ou cueca, galera. Não tem como ser outra coisa. É fato, né? E não bastando entregar meia ou cueca de várias cores, ainda como se a criança desfilasse com a cueca, né? Ela ainda faz uma pergunta na sequência. Assim. Qual? Gostou? Daniel, sem aplicativos instalados, responde diretamente o quê? Não! E a mãe ao lado, né, querendo o melhor pro filho, belisca e fala, não, fala assim, adorei, vó, adorei. Daniel cresce e Dona Margarida chega um dia para ele e fala, filho, você tem que ser sincero. Mãe, eu fui dói, né? Numa atitude de uma pessoa que adora ele, olha o que acontece. Ele aprende uma das piores coisas para a carreira dele. Um aplicativo instalado. Você não sabe mais dizer não. Você nasceu para agradar. E dali para frente você é mais um de nós dos tapinhas nas costas. E quando a gente vai trabalhar, o que se pede, quando chega nas empresas que vale a pena trabalhar, né, pede-se que você se posicione, que você dê sua opinião
Inclusive quando você não gostar. Mas a dona Margarida não deixa. Aí vai que não gosta. E se eu falar? Primeiro aplicativo, você desaprendeu a ouvir, ou melhor, a dizer não. E isso vai ser importante na tua vida profissional, nas empresas que você tiver. E não é simplesmente o seguinte, não quer dizer que eu sou contra, mas eu tenho uma opinião diferente. Nós desaprendemos a nos posicionarmos, com medo de não agradar. Segundo aplicativo instalado na mesma hora, você desaprendeu a ouvir não. Porque o dia que você falou não para alguém, o que aconteceu? Você tomou um beliscão. O que deveria, por justiça do universo, acontecer com quem fala não a você? Alguém te beliscar esse desgraçado, cara. Só que a gente não fala, mas pensa. Mulher, por exemplo, você vê claramente quando diz assim, você que sabe. Você que sabe quer dizer ferrou, cara, entendeu? Ela não gostou de você ter contrariado e quer que você seja beliscado. E vai ser, tá? Da pior maneira. E é perigoso, porque quando você está namorando e ouve um negócio desse, galera, é delicado. Nós temos que parar para analisar bem. E aí você tem um segundo aplicativo, não saber ouvir não, que é uma das coisas mais importantes na hora que você trabalha em equipe. Cara, o que você acha disso que eu estou falando? Estou fazendo alguma merda? Me avisa. A gente começa a levar tudo pro lado do beliscão. Olha, eu não acho que isso aí é legal, eu tenho uma outra opinião. Então faz você. É assim que brasileiro é, cara, olha que loucura. E isso são aplicativos muito mais encontrados aqui, tem nacionais. Por falar em aplicativo, não é o terceiro ainda, mas, por exemplo, a gente fala de trabalho em equipe, já ouviram falar disso? Porque quando vocês trabalharem, as empresas, eu tenho um amigo que está fazendo trainee para várias empresas, e esse é um dos pontos que mais se avaliam durante o processo. Mas, cara, pera um pouquinho, trabalho em equipe, sendo que do primeiro colegial ao terceiro, fora a faculdade, quando eu tirava nota e a classe inteira ia mal, eu passava de ano ou não? Sim ou não? Sim, não, quero morrer. Sim. E ainda zoava o resto. Cambale burro tem na minha sala, mãe. Deixa eu ver só. É isso, filho, isso é demais. Então, nunca foi importante que os outros ganhassem comigo. Talvez a gente pudesse desenvolver isso no esporte, que no Brasil é super valorizado, a gente tem realmente uma preocupação. Pega a bola aí, vamos quebrar milho. A gente não tem muito esse... Agora percebam os países de primeiro mundo, países onde a divisão de renda é um pouco melhor, como o esporte é valorizado. É um dos meios de nos dar esse senso de time. Terceiro aplicativo danoso a vocês. Na primeira série, vocês ainda instalando aplicativos, teve um dia, como se chama? Aí pegou pesado comigo. Vamos lá, Armad. Mas eu vi que tem um Armad. Aí ficou bom agora? Armad. Legal. Armad, na primeira série, erga a mão logo após a explicação da professora de que 1 mais 1 era 2. E diz o seguinte, professora, não entendi. Nessa hora, a classe toda, preocupada com o conhecimento de Armad, fala que legal, ele tem uma dúvida e está querendo esclarecer com a professora, olha que deveríamos fazer mais isso, tem razão. Eu entendi, mas ele ainda não entendeu, é legal que ele procure isso. E as crianças todas começam a comentar isso, que legal, a Armad perguntou. É bem assim que acontece, na prática, o que acontece são as 3 letrinhas com tio no A, entre o B e o R. Brrr. E a Armad baixa a mão, fala, não, Entendi, professor. Besteira aquela. Pensando em outra coisa? E aí a gente desaprende, a erguer a mão. Aplicativo instalado. Não erga essa merda de mão, Armad. Só que uma hora você vence esse aplicativo. Você fala, não, cara, eu tô com dúvida, eu vou me ferrar, cara. Eu tenho que perguntar, eu vou me ferrar. Até que você resolve erguer a mão. Aí na faculdade, já. Erga a mão, pergunta, faltando 10 minutos, o professor estava quase para liberar vocês. E aí você pergunta. Na hora, o professor era muito bravo, então não dava para a galera fazer como na primeira série. Na hora que sai todo mundo em fila indiano, o cara de trás vem, pô, Armad, que legal que você perguntou, realmente me ajudou a esclarecer a dúvida. Mesmo a gente tendo ficado um pouco a mais, foi legal. Esse
bosta que fica perguntando, ou seja, pra estar em casa, que tem no jogo do Corinthians hoje, eu só não fui assistir por causa de você. E aí instala-se a versão 2.0 do aplicativo. Né? A hora que você estava quase removendo, vem a versão, atualizou. Deu um upgrade ali e aí ficou bom. Ou seja, 3 coisas simples, eu poderia digitar um monte, mas que a gente vai ter que se policiar. Elas já estão instaladas na maior parte de nós. Eu trabalhei muito tempo com intercâmbio, mandando pessoas para outros países. E quando a gente mandava pessoas para países como Estados Unidos, Inglaterra, etc., nós tínhamos que conversar com a mãe e com o filho, antes dele ir, porque ele ia morar numa casa de família, e dizer o seguinte para ele, às vezes: olha, o que está acontecendo com você? Qual o seu nome? Victor. Victor, lá, se você fizer alguma coisa que eles não gostarem, eles vão chegar em você e falar. Isso, eles vão falar. Não, tudo bem. Tudo bem? Beleza. Passa 2 semanas, liga a mãe. Meu filho foi maltratado. Aí o que aconteceu? Não é porque ele não arrumou o quarto, a mulher chegou e falou um monte pra ele. Falou o quê? Falou que ele não tinha arrumado o quarto, que era pra ele arrumar. E ele arrumou o quarto? Não. Mas e aí? Mas onde já se viu? Onde já se viu num país onde a dona Margarida belisca o filho, alguém contrariá-lo, mesmo que ele esteja errado. Percebe a força desses caras aí? E vocês vão precisar se posicionar, ouvir a posição do outro e se manifestar. Isso diferencia quem vai mais longe de quem fica para trás. Mas eu vou falar e ele não vai gostar. Isso, vai chegar um dia que você vai ter que escolher. Você quer ser alguém que as pessoas gostem ou alguém que as pessoas confiem? Se você conseguir ser os dois, maravilhoso. Mas se você tiver que optar, isso tem diretamente proporcional à distância de onde você vai. Beleza até aqui? Tranquilo? Primeira parte nós passamos, vamos então à segunda parte. A primeira parte, o título era qual, só para a gente não esquecer? Saiba. Saiba que o nosso cérebro funciona assim. De coração, a dica é, estudem inclusive mais isso. Nós temos que aprender a nos programar. Se a gente não aprender, alguém nos programa. Para inclusive remover vírus nessa história. Tem um livro muito legal chamado Vírus da Mente, para quem quiser falar a respeito disso e que conta um pouquinho desse cenário que eu estou falando para vocês. Ponto 2, decida. Esse cara aqui sou eu, pequenininho, e eu preciso dividir com vocês rapidamente a minha história. Rapidamente, eu não me apresentei no começo, vou fazer agora, né? E vamos adiante. Para dividir minha história, por que você vai dividir sua história, Rafael? Porque há alguns anos atrás me convidaram para falar com um grupo de jovens, de 14 a 16 anos. E me disseram o seguinte: você vai lá falar com eles, né? E vai falar com eles sobre um tema que a gente tem aqui, que é projeto de vida. Projeto de vida, tranquilo, né? Projeto de vida. Como um bom brasileiro, existe um aplicativo nacional que faz com que 90% das declarações de impostos de renda fiquem para a última parte e 10% do tempo restante. Chama aplicativo Última Hora. Você deve ter instalado, né? Que faz com que a gente veja a data limite como data do dia de fazer, né? Eu tenho várias pessoas que trabalham comigo. Às vezes uma menina ou outra chega e fala: Rafa, posso não vir amanhã? Eu falo: por quê? Porque amanhã à noite tem uma prova e eu queria dar uma estudada. Pô, que legal. Dá o telefone desse cachorro desse professor seu, porque é um absurdo o cara fazer um negócio desse. Ok. Como pode um professor ligar para você um dia antes avisando você que tem uma prova? Isso não é certo. Não, mas não avisou agora. Ah, não? É do calendário anual. Então você sabia desde janeiro? Sabia. E agora eu tenho que liberar você. Última hora. Não é assim em todos os lugares. Ontem, não sei se vocês viram, né, mas se manifestou, se confirmou que nós, com certeza, não teremos os estádios prontos para a Copa. Inclusive, no estádio de um determinado estado, vão fazer uma espécie de uma adaptação, né? Na verdade, é uma puxada de uma área para a imprensa, cara. Né? Então, é engraçado, mas é um aplicativo nacional, tome cuidado com ele. O que deveria ser feito o dia é sexta e o marco para fazer na segunda? É um aplicativo.
Se você não fizer nada, o seu já está instalado. Você vai fazer na sexta, à tardezinha. Naquela hora que dá alguma merda, algum pau, alguma coisa, você fala, nossa. Né? E aí a gente começa. Esse projeto de vida me deu crise existencial. Que a hora que eu chegou num dia antes, eu como um bom brasileiro, com o aplicativo de 1 hora instalado, rodei o aplicativo horas antes e não vinha. Falei, cara, aqui eu vou colocar projeto de vida, é muito simples, né? Eu vou desenhar o meu projeto de vida, coloco o que é o meu projeto de vida no papel, descrevo o meu projeto de vida com aqueles jovens. Simples. E o meu projeto de vida é, né, todo mundo tem. Como é que você vai viver sem um projeto, né? O meu também não é diferente. O pessoal, né? O meu mesmo. Esse que eu tenho, que você tem, que todos temos, ele realmente tem a ver com você. E não veio. E eu entrei em crise, procurei a dona Sônia, né? Falei, mãe, vou fazer uma palestra amanhã e tal, e tá meio estranho, não tem que falar de projeto de vida. E aí ela gravou um pouco o problema ali, no bom sentido. Pensa nas coisas que você quis fazer, quis ser na vida, né? E aí eu fui pensar. Acho que todo mundo aqui já teve, né? Quis ser isso, quis ser aquilo. O que eu quis ser na vida, o que eu quis fazer na vida. E foi engraçado, porque olha o que veio, né? Eu já quis ser fotógrafo. Teve uma época que eu fazia geladinho, eu não sei aqui como que chama, Juju, eu não sei o nome, para vender na lojinha que minha mãe tinha e tal. A gente colocava aquele suco, enfiava a mão, mexia, né? Porque tem que ter um gostinho seu, tudo que você faz. E era legal, as pessoas adoravam, assim. Era um meio ardidinho, né? Tem um lado... gostoso esse doce com salgado, igual o petit gâteau, quente com frio, era muito bom. E a gente tentou, não deu certo, eu quis ser cantor. Olha aí, galera. Pena que eu não tive um lance musical tão esplêndido como um Lepo-Lepo, por exemplo, né? Faltou um pouco disso. Mas eu quis ser cantor, toquei guitarra uma época, né? A gente só não deu certo como cantor porque a gente era ruim, porque a gente gostava. Inclusive fica aqui a dica, que você tem que fazer algo que você gosta. Uma ova que você tem que fazer algo que você gosta. É mentira isso, cara. Não acredita nisso. Eu tenho amigos que amam jogar bola, mas são ruins demais. Se eles quiserem fazer aquilo, eles vão morrer de fome. Mas eles gostam. Eu pergunto, quem gosta? Você tem que fazer algo que você, de alguma maneira, tem aptidão, um pouquinho pelo menos. Né? Tentei, fiz técnico em informática, né? Me ajudou bastante. Quis, em casa, a gente, várias vezes na história da minha vida, nós fizemos alguns complexos adicionais à casa inicial. Puxado, né? Fica mais bonito do outro jeito, né? Complexos adicionais à estrutura inicial. Muito melhor que puxadinho essas coisas. E a gente teve, eu gostava disso. Pintor, meu nome é Rafael, ela colocou uma época numa pintura, achava que eu era, vocês já ouviram falar do Rafael Sanzio, é uma das Tartaruga Ninja. Na realidade tinha um artista, tá? A Tartaruga Ninja veio depois, mais para esclarecer, né? E aí o que acontece? Ela achava que eu era encarnação, não era, não deu certo. Né? Acabou não rolando. Quis ser também até ator, tentei fazer algumas coisas, não rolou. Quis ser jogador de futebol. A bola foi um problema grande, porque eu me posiciono bem até hoje, meus amigos percebem, né? E não deu. E a hora que eu fui fazer isso, o projeto de vida aumentou a crise, porque tudo que eu quis ser, eu não fui. Mesmo não dando nada certo, portanto, é uma alegria, né? Cara, não rolou. Mas aí eu divido um pouquinho do que aconteceu depois disso tudo, né? Depois desse bate-bola na vida, algumas coisas aconteceram. E eu vou dividir com vocês rapidamente aqui. Esse aqui sou eu, mais novo de 3 irmãos. Na sequência, para vocês poderem ver, vamos só as imagens ali, podem acompanhar as imagens. A gente tem um ponto importante ali. Aqui sou eu também, bem posicionado no meio de 2 menininhas, uma mão aqui, outra mão aqui. Garoto esperto, rapaz, tem orgulho dessas coisas. Vamos adiante. Justin Bieber copiou, tá? Porque quem inventou a desgraça desse cabelo foi eu. E não ganhei nenhum direito autoral nem nada. Agora vocês vão entender porque a carreira musical não deu certo. É muito simples. Quem me deixava vestir-se assim, galera? Bruno e Marrone com Beatles não vai dar certo, entendeu? Então acabou não dando certo. Porém, cá entre nós, tive a chance, né? Trabalhei como garçom durante muito tempo da minha vida, foi uma experiência única, mas nem tudo é desgraça, tá? Joguei pela seleção brasileira de brasileiros numa determinada pequena cidade que eu estava. Tinham 13 brasileiros nessa cidade e eu fui titular. Eu poderia ter sido reserva, então fui bem sucedido, né? E aí todo mundo começa a cantar, tocar música ou coisa do tipo, acaba de alguma maneira querendo divulgar o trabalho, né? Mas não é qualquer um
que vai no Jô, né? Mais uma. Eu não posso explicar como, porque senão perde um pouco o valor desse momento. Fica assim no ar, se vocês quiserem assistir, é só procurar Rafael Somera na internet. Vocês vão achar a apresentação lá no Jô. E vai ser provavelmente uma das últimas coisas que vocês viram, porque vocês vão perder a vontade de voltar no YouTube. Que eles deixam colocar qualquer coisa lá. Mas vamos adiante. Tive a chance e agora eu queria falar, deixa eu voltar aqui essa imagem. Muito importante eu falar antes. Eu vou mostrar algumas imagens agora que mostram um outro momento da minha vida onde mais cabelos eram presentes na minha cabeça. Como você não vai falar, mas vai pensar, vai te catar. Tá? É um momento de dor, mas que aconteceu. E a vida me proporcionou de ir trabalhar, de ir trabalhando e conhecer um monte de lugar que eu queria no Brasil, conhecer um monte de lugar que eu via na televisão fora daqui. Fui visitar inclusive o campo do Barcelona, mal sabia eu que viria depois, santista. Eu também sou santista, doeu muito. Né? Tive a chance de, há 2 anos, aí, um ano passado, ir para um dos lugares que, pelo menos da minha área, tem muito a ver, o Vale do Silício, conhecer as maiores empresas que tinham lá por dentro, etc. Enfim, tive a chance de escrever um livro que hoje está sendo distribuído pelo Brasil todo e que eu só o fiz porque eu acreditava numa história que podia ajudar outras pessoas. Rafael, e por que você está falando tudo isso? Hoje tem uma empresa que começou há 9 anos atrás, chamada Solutudo, que vocês provavelmente não conhecem, porque não é daqui da região de vocês ainda. Essa empresa começou nesse escritório moderno, que eu faço questão de mostrar sempre, né, do qual minha mãe está, inclusive, nos processando, porque 30% do capital inicial era dela, que era tábua de passar. E agora está dando uma briga na justiça enorme. Hoje essa empresa ela cresceu, nós somos em quase 80 pessoas, atendemos cerca de 6, 7 cidades, e estamos num processo de crescimento. E eu digo para vocês que, por que eu estou falando tudo isso, Rafael? Porque a minha família veio, né, eu tive uma origem muito simples no que se refere a material. Eu não pude, para fazer essas coisas que eu fiz na vida, ter nenhum recurso financeiro vindo dos meus pais. Né? Se você os tem, que bom, eu não acharia ruim não, né? Prometo que eu não ia chorar, nem pedir para eles, não dá não, que eu prefiro sozinho. Né? Mas eu tive uma bagagem muito legal de aplicativos que vieram deles. Né? De coisas que realmente foram instaladas e mudaram. E o motivo de eu mostrar isso é porque eu não sei onde você está e nem onde você quer ir. Eu sei que não depende de onde você veio. Apesar de isso ser muito fundamental na vida da maior parte da nossa população. Se a gente não remover alguns aplicativos, a gente não muda a trajetória. Mas se a gente remover, a gente muda. E é isso que eu gostaria de dividir com vocês. A primeira parte desse bate-bola nosso foi saiba. E aqui eu digo para vocês, antes de ir na palestra eu descobri o seguinte, que eu nunca soube direito o que eu queria ser e ainda não sei. Né? Como assim, Rafael? Eu não sei o que eu quero ser, mas eu sei como eu quero ser. E no como, gente, a gente define até onde a gente vai. Por quê? Porque tem médico falido, tem engenheiro falido e tem gari ganhando dinheiro. Né? Tem gari fazendo sucesso. Ou vocês não conhecem esse cara aqui? Quem não conhece, né? Sorriso. O que ele é? Gari. Rio de Janeiro. Né? Mas não é qualquer gari. Como ele faz o que faz, é o que faz o jogo ser diferente. Esse cara já foi até tema de escola de samba. Né? São contratos milionários que um gari normalmente não teria acesso se o que ele fosse só o que ele é. O que você é, importante. Como você vai ser dentro do que você é, cara, isso é fundamental. Né? Como profissional, a profissão de vocês já está meio decidida. Como você vai ser dentro dela é o que diferencia uma coisa da outra. E aí a gente vai para a terceira parte desse bate-bola nosso. Importante. Primeira, vocês lembram qual era? Segunda, já que você sabe, decide o que você vai fazer. Não depende de onde você vem. Tá? E a terceira, cresça então, já que você decidiu. Cresça como? Cresça através do quê? Aqui eu deixo bem claro aqui que a vida exige de nós um pouquinho de bola de neve. E é um jeito de você encarar ela. Bola de neve e bola de pedra. Bola de pedra, a cada solavanco quebra um pouquinho, vai ficando menor. Talvez até pare na descida. Bola de neve, a cada solavanco cresce um pouco.
cresce principalmente com os problemas que aparecem. E é isso que a gente propõe aqui na questão Cresça. Um ponto importante, e aí a única coisa que eu sei é que vocês vão ser empresários. A única coisa, a única certeza que eu tenho. A única certeza. Teu nome completo você aqui, Tandinha aqui. Isabela Silveira Pereira. Essa é tua marca. Essa é a empresa registrada no cartório quando? 25 de outubro de 94. 25 de outubro de 94. Tem uma bagagem aí. Uma empresa quando quebra e não dá certo, todo mundo sai e vai trabalhar em outros lugares. Nós, dá para chegar no cartório e falar, eu queria trocar o nome. Fazer o quê? Coloca Gilberto. Por quê? Porque esse nome está meio queimado já. Não dá, galera. Esse aí você usa até depois da vida. Que você vai morrer e vai ter nego que vai ver sua lata e falar, conheci, não valia nada. Morto tem nego falando da gente. Então a gente tem que cuidar da nossa marca. E aí, a tua empresa só cresce de uma única maneira. Quando a tua expectativa, né, a expectativa que tem de você, uma empresa cresce quando ela entrega mais do que ela combina. Ela quebra quando ela entrega menos do que ela combina. E ela se mantém quando ela entrega o que ela combina. Logo que a gente começar a trabalhar, e muitos de vocês talvez já estejam até no processo de estágio e assim por diante, nós vamos ter uma pessoa, e eu me lembro, o primeiro trabalho meu, eu estava trabalhando, era uma sexta-feira, e aí, primeiro dia meu, voltei na segunda, tinham pintado uma parede da empresa. E aí eu cheguei, e eu achei legal a parede pintada, falei, legal, cara. E passou o dono da empresa. Eu falei, cara, adorei a parede, ficou legal. Ficou legal para vocês mesmo. Né? Eu falei, aí ele saiu. Do jeito que ele saiu, veio um camarada andando pro meu lado. Velho de casa. E ele vem assim, galera, e vai e vir. Puxando o saco, quer ganhar mais? E vai falar isso. Viu o que eu respondi no dia? Vocês percebem que ele fez uma pergunta? Qual foi a pergunta? Puxando o saco foi uma afirmação. Qual foi a pergunta? O que eu deveria responder? Olha, demora para sair, né? Sim! O que eu respondi? Puxando o saco, não, pelo amor de Deus, Deus o livre. Deus o livre. Tomara que Deus não tenha ouvido, cara. Entendeu? Porque senão eu estou ferrado. Ele fez parecer errado querer mais. E eu, como queria agradar ele por causa da dona Margarida, né, do aplicativo Margarida, cada um tem um nome de aplicativo aqui, que diz que eu não posso desagradar, eu falei, não. O que eu deveria falar se eu não tivesse o aplicativo da dona Margarida instalado? Cara, não estou puxando o saco, eu gostei da parede. E sobre a sua segunda pergunta, sim, quero ganhar mais. Mais alguma coisa? Profissionalmente é isso. Mas percebe como soa até estranho falar isso? E deveria ser. E não bastasse isso, né? Eu falar Deus o livre, Deus me perdoe. Num segundo momento eu precisei dar um gás um dia lá, fazer um pouco a mais. Era uns minutos depois da hora do final, tinha dado um problema com o cliente, eu estava ajudando para resolver. Ele falou assim, eu não estou terminando aqui, não. Você é maneiro mesmo, né, rapaz? Você é novo, né? Novo, toda vez novo, cheguei assim, mudar o mundo. Né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, não. Você viu que o seu chefe foi embora hoje? Não vi. 4 horas, foi fazer Cooper. E você trabalhando aí, animal. Vamos com nós aí. O que aconteceu? Jogar uma sinuquinha na esquina. Pastelzinho. Vamos? Eu na hora, até que ele falou isso, falei, rapaz, vamos nessa. Desliguei a máquina e fui pro cara, velho. E pior, gente, ele instalou tão bem esse aplicativo que dias depois estava eu instalando na galera nova. Até que um dia eu precisei desse cara. E descobri que as frases não eram de amor. Né? Que ele não fazia... Era diferente, ele chegava e falou, cara, para de fazer um pouco a mais aí, porque você vai acabar se destacando, ou vai exigir que a gente faça mais igual você, né? Ou eu vou ficar para trás, e eu não quero. Se ele fala assim, eu falo, opa, pera um pouquinho.
Então, eu falo que é cavalo de Troia, ele vem do outro jeito. É um aplicativo que ele se infiltra e depois instala. Né? E olha as situações que a gente vai vivenciando nessa história. Ou seja, profissionalmente, nós vamos ter que entregar mais. E não há preocupação, eu costumo chamar isso de brinde. Brinde não é aquilo que é esperado, tá? Brinde é aquilo que não se espera. Então, aquelas promoções, compre não sei o que e ganhe não sei o que lá de brinde. Isso é mentira às vezes. Né? Porque não é brinde. Vai não levar o brinde para você ver. Chega lá na casa de vocês, trouxe a pizza. Né? Cadê o refrigerante, moça? Não, aquilo era brinde, eu não trouxe. Se for barraqueira, amigo, começa ali mesmo na hora. Como assim não trouxe? Brinde seria, toma pizza, minha senhora. E toma esse refrigerante. Não, mas eu não pedi refrigerante. Mas é brinde. Claro, tem gente chata. Mas Dolly, cara, sacanagem. Maldade, já está ganhando e ainda quer né, escolher a coisa. Então até aqui, a gente tem esses dois caminhos no Cresça. Cresça fazendo mais do que lhe pedem e cresça errando e aprendendo. Para dar um exemplo claro do que seria errando e aprendendo, para ficar bem nítido, eu vou dar um exemplo. E por que tem a ver com empreendedorismo? O empreendedorismo não tem a ver com abrir empresa. Né? Eu conheço um monte de empresário que não vai ser empreendedor nunca na vida. E um monte de gente que não tem empresa e é empreendedor pra caramba. Empreendedorismo tem a ver com melhorar as coisas. A palavra empreender vem de empreendere, que significa pegar com as mãos. Ou seja, dar um gás naquilo, fazer a coisa com vontade. Vamos dar um exemplo do que seria o McDonald's não empreendedor. O McDonald's não empreendedor ia acontecer mais ou menos assim. Vamos imaginar que o Ronald, que é o dono do McDonald's... Ah, não, é o palhaço, né? Mas vamos imaginar que o Ronald inventou o McDonald's. E o McDonald's era muito famoso por causa das batatinhas, né? A batatinha que era famosa, crocante, etc. Chega uma hora que não aguenta mais atender sozinho aquele monte de gente. Começa a fazer fila. A solução, vamos contratar alguém. E aí eles contratam uma pessoa para trabalhar com eles. Qual o seu nome? Marco. Gostei do Marco. Eu ia falar Marco. Não é Marco. Ficou bem melhor. Contrata o Marco e chama o Marco. Marco, o negócio é o seguinte. Estou precisando aqui, ó, você está vendo a fila que tá? Eu quero alguém para me ajudar a fritar batata. Batata nossa é douradinha. Tem que ser dourado. Fez dourado, o povo gosta. É isso que nós queremos. Você me ajuda? Então óleo e aí joga o Marco lá. Aí o Marco começa a fazer. Gente, existe alguma chance do Marco errar a batata com essas instruções que eu dei? Que tom de dourado? Quantos existem? Né? E daqui a pouco está o Marco lá, daqui a pouco vem o cara. Né? Marco, falei para você douradinha, lembra? Comentei com você que era dourada? Não é essa cor aí. Fica mais atento. Ainda dá o fundo. Né? Dá o papo, né? E aí ele vai e continua. Fala, dourado mais escuro, tá? Não é esse dourado aí. Vai perder a mercadoria, hein? E é legal no começo ter essas frases que te estimula, né? E aí ele começa a fritar de novo. E erra de novo. E aí ele vem, amigão, é dourado escuro. Douradinho escuro, não é? Isso aí. E vai. Até que uma hora ele fala, Marco, para não perder a amizade. Que amizade? Eu nem conheço você. Né? Mas é um jeitinho brasileiro para não contrariar, né? Com a dona Margarida e tal. Vamos parar por aqui. E aí ele contrata outro cara. Né? Qual o seu nome? Mike. Pô, galera, vocês estão me ferrando com esse nome aí, cara. Toda hora vem com Mike, é facilidade, mas né? Mike, beleza? Mike. Melhor, Mike. Aí ele chama o Mike, passou uma entrevista e tal. O negócio é o seguinte, ó, chamando você para ajudar a gente a fritar batata. Só quero deixar claro que eu contratei um outro cara aqui, o Marco, antes. O cara errou 3 vezes seguidas. Se errar 3 vezes seguidas, eu não vou ter paciência de novo, beleza? Então preste muita atenção. Ou seja, seja bem-vindo. E aí ele começa a fazer a batata, e começa a errar, até que uma hora, o que vai acabar acontecendo, gente? Depois do terceiro, quarto, que ele contrata, de conchinha com a esposa dele em casa, ele vai falando, bem, o que eu estou pensando? Que quarta pessoa que vai contratar? Sabe que está faltando gente? Batata tem que ser eu que tenho que fazer. Aí ela, para agradar, né, por causa da dona Margarida, que instalou o aplicativo, bem, só você faz batata. E noite de amor, e vida de inferno. Porque nós conhecemos lugares, trailers, que não conseguem fazer com 2 pessoas o que o McDonald's faz com 1.200.000.
Por quê? E aí, se você perguntar, cara, esse salgado, esse lanche que você faz é tão bom, por que você não cresce mais? Qual vai ser a resposta da maioria dos empresários do Brasil, galera? Falta gente. Aí, o que está passando atrás do seu é boi? Gente, o problema é gente. Não é gente. O problema é você ajudar as pessoas de alguma maneira, inclusive preparando elas. Vamos ver agora o outro caso. Se o McDonald's fosse como foi, contratou o primeiro, colocou ele para trabalhar, né? E aí o cara errou. Falou, a instrução inicial foi igual, batata dourada. Ele foi lá, o cara está errando. Quando eu estou numa outra visão de empreender, a pergunta é assim, o que eu posso fazer para ele não errar? Ao invés de quem está errando, eu quero saber como é que a gente faz para não errar mais. Será que se eu falar para ele que o óleo tem que estar a 150 graus, diminui o risco dele errar? Diminui, ó. Não coloque batata no óleo se não tiver 150 graus. Beleza. Elimina o risco de errar? Não. Então ele diminuiu. Beleza, o cara está lá fritando, né? Só que tem um determinado tempo, e o cara esquece, e aí o cara erra. Em vez de quebrar um pouco, como é que eu faço para esse cara não errar? Será que se eu falar para ele que tem que estar 150 graus e tem que ser 1 minuto e 15, ou 3 minutos e 15, diminui o risco dele errar? Cara, além de estar 150 graus, tem que ser 3 minutos e 15, e aí você tira. Elimina o risco dele errar? Deixa bem perto, mas não, né? Porque ele está lá, de boa, tranquilo, fritando, 150 graus, aí daqui a pouco entra a, como você chama? Olivia entra e ele está lá, né? Fritando a batata. 1, 10, 15, 11, 14, 16, 17, 18, 19, rapaz, 21, rapaz. Para onde foi o tempo, né? E aí, se o cara não fosse empreendedor, ele ia falar o seguinte: eu preciso de alguém que tenha concentração. Desculpa, Olivia, mas desconcentra. Desconcentra, não tem nada a ver, tá ali quietinho, ali fazendo. E aí, como é que eu faço para o cara não errar mais? Será que se eu colocar uma campainha depois de 3 minutos e 15, diminui o risco? Não, rapaz. Do mês. Percebe, gente? Que quando a gente está empreendendo, a gente está perguntando como é que a gente evita que isso aconteça de novo. E aí o problema começa no caixa. Porque daí ele tem que colocar alguém no caixa. E aí ele coloca uma menina lá para precisar ser a mulher dele a vida inteira. E aí a menina, daqui a pouco alguém vem reclamar, fala, olha, a Olivia está sem educação no caixa. Aí ele chega para ela e fala assim, você tem que ser educada. Quando as pessoas chegam, seja educada. Gente, educado, para cada um aqui tem um exemplo diferente de educação. E aí ela erra de novo. Ele fala, como é que eu faço para ela não errar? Eu não quero saber quem está errando. Como é que eu faço para ela não errar? Eu vou falar para ela o seguinte, bom dia, senhor, em que posso servi-lo? E vou colocar entre parênteses ainda, mostra os dentes. Bom dia, senhor, em que posso servi-lo? Você não sabe se está rosnando, se está... Mas ninguém reclama, galera. Ninguém reclama. E assim a gente cresce. A gente cresce procurando ou aceitar aquilo que não pode mudar, ou tentar evitar aquilo que já aconteceu. Como é que eu não erro isso de novo? A diferença entre persistir e insistir é muito simples. Eu não sei se vocês sabem. Insistir é você tentar várias vezes a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Persistir é você tentar coisas diferentes, buscando um resultado diferente. Né? E para crescer a gente precisa persistir e não abandonar o objetivo. Para ser o que é, o McDonald's passou por muita melhoria. Hoje existe até ensinamentos lá de como limpar plantas de folhas grandes. Por isso cresce. E a todo momento vem mais. Que a gente na área, no setor, seja lá onde a gente for, a gente pense em desenvolvimento, em crescer. Beleza até aqui? Sim, não, quero morrer? Vamos adiante então. E aí a gente vai cair num ponto importante. Porque a gente cai numa pergunta muito simples. Que fruta você mais gosta? Você? Pera, você? Banana?
Mas eu poderia ir perguntando para vocês todos, eu já fiz isso. Chega uma hora que dá raiva da pessoa anterior, porque ela fala a fruta que você ia falar. E aí você fica sentindo na necessidade de falar outra. Começa a aparecer nectarina, fruta do conde, nada a ver, cara. Nunca comeu isso. Né? Mas no resumo da história, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que a única fruta que normalmente não aparece é o limão. Ah, mas eu não. Aí sempre aparece um maluco que fala, eu adoro limão. Mas normalmente não aparece. Primeiro, o limão é azedo, é amargo e assim por diante. Né? A questão é, na carreira profissional de vocês, vai cair limão no colo de vocês. E aí você tem duas saídas, galera. Uma, passa ele na cara e sai no sol. É uma, que inclusive é a escolha da maioria. Talvez você já tenha visto seu pai fazer isso. Como é que foi hoje, pai? Nossa senhora, hoje foi bom. Pensa, nossa, cansado. Aguento mais esse negócio. É isso. O tempo que você passa lamentando é o tempo com freio de mão puxado. É o tempo com freio de mão puxado. Lembre-se disso. Não se permita lamentar. Reclamar é bom, gemer não. Reclamar tem a ver com buscar uma solução, gemer não. E aí, como é que estão as coisas? Rapaz, pensa numa situação. Tem nem que já tem isso, já um pouquinho por genética, né? E aí, como é que você está mesmo? Caraca! Né? O ideal seria a gente aprender a fazer algo com isso. Como eu falei para vocês, o McDonald's não quer dizer que não deu problema, quer dizer que eu crescia com o problema. Quer dizer que eu crescia com o problema. E olha que coisa desesperadora. Eu odiei ver isso. Existe uma revista, inclusive, que foi lançada, falando do poder de cura do limão, entre as 5 frutas que mais curam as coisas. Odeio essa frase aqui embaixo. De asma até queda de cabelo. Pena que eu vi tarde, galera. Até isso. Se você está aí numa situação que eu pense nisso. Esfrega a cabeça no limão, galera. Entendeu? Olha, já teve gente fazendo assim, ai, cara, que não caia. É, amigo. E aí a gente está falando disso. Para vocês terem uma ideia, um exemplo para a gente poder caminhar para um encerramento. Esse cara aqui, que fez 20 anos, né? Muitos de vocês nem conheceram, mas puderam acompanhar a história e assim por diante. O Senna tem uma fama muito grande. Logo nos primeiros campeonatos dele, conta algumas biografias dele, que ele participou de uma corrida com chuva. E nessa corrida com chuva, ele terminou em 12º, ou se não me engano, nem terminou a prova. E ao terminar a prova, né, muitos ali daquele próximo, ele falou, pena que choveu, né? Ou seja, a gente tem a quem culpar. A gente tem a quem culpar. Está fazendo sombra lá? Tem a quem culpar. E toda vez que você estiver apontando o dedo para alguém, lembre-se, a culpa é dele, mas tem 3 dedos apontando para você, cara pálida, e um Deus está vendo. Tá? E aí, a culpa é da chuva. Cara, mas não choveu só em mim, não tinha uma nuvem perseguindo o carro dele na pista. E ele aprendeu, entendeu, que ele não sabia andar na chuva. Assim como muitos de vocês aqui, quando se reúnem para um trabalho, um grupo ou coisa do tipo, na hora que junta 5, o dedo vai para 1. Você fala bem, vai você. E quem fala bem vem e se desenvolve mais ainda. E você que tinha dificuldade, só vai lembrar que você tinha que ter praticado na hora que você não passou naquela seleção. Por quê? Por causa da dona Margarida, que te disse que você nasceu para agradar. E como você vem aqui na frente, dá um medo. E se eu não estiver agradando? É isso que trava. Um dos maiores medos do ser humano é falar em público. O que é isso? É a certeza de que você tem um aplicativo da dona Margarida instalado. Porque você tem medo de não agradar. E enquanto eu tiver, eu travo na hora de apresentar alguma coisa para vocês. Ou você acha que eu não sei? Que nem pensando, putz, se eu soubesse que era isso, rapaz. Você que insistiu que eu vi aí, olha pra mim. Obrigado, irmão. Não dá. O que aconteceu com o Ayrton Senna? Durante um tempo, se não me engano foram 3 anos, quando chovia, ele pegava um carro, pegava o kart e ia correr debaixo de chuva. Isso ninguém sabe. Mas vocês, acho que quem pôde acompanhar, descobriu que ele ganhou as primeiras corridas dele devido à chuva. E 2 campeonatos dos 3 mundiais que ele ganhou foram devido à corrida importante debaixo de chuva. E eu tenho certeza que teve gente olhando e dizendo que esse cara tem uma sorte quando chove. Né? Assim como vão falar de vocês se um dia as coisas derem certo. Né?
Essa menina tem uma sorte, passou na Unicamp. Ai, você que sortuda. Minha filha que estuda não passou. Ah, você foi dado no vestibular. Não, no outro. Essa aqui vai. Suficiente, não ser a maioria, está valendo. E aqui a gente tem um exemplo do que a gente pode dizer aí como ir adiante. Eu não sei quais são os problemas, a dificuldade que te faz suar frio, né? O que eu posso te dizer é que é justamente aí que mora o teu problema ou a tua oportunidade. Crise, em chinês, é uma palavra formada, tem algum chinês aqui, de duas palavrinhas, de dois desenhos, né? Como chama? Não é desenho animal, pelo... Obrigado, é isso aí, né? Inclusive quando está um monte de gente assim é mais fácil participar, porque você coloca, você fala o que perguntou, uma coisa que você fala, põe a mão assim e fala. Se tiver certo, você erga a mão, foi eu. Se tiver errado, você olha pro cara do lado. Próximo, hein? Próximo você acerta. Significa perigo e oportunidade. As tuas crises, em qualquer área, é perigo e oportunidade. Se não fosse a chuva, esse cara não tinha sido o que foi em alguns momentos. Claro, não só isso, né? Mas era onde ele realmente, pra vocês terem uma ideia, ele foi um piloto que terminou uma prova dando uma volta em cima do terceiro colocado. Né? A gente não viu isso outras vezes. Gente, até aqui tudo bem, a gente volta e vamos caminhar para o fim. O que eu queria com vocês aqui hoje? Como eu disse para vocês, dividir esse encontro nosso em algumas partes. A primeira, vocês lembram qual era? Saiba. Saiba o quê? Que a tua cabeça está lotada de pequenos aplicativos, bons e ruins. Né? Para ficar claro o que é um aplicativo e a gente encerrar, tem algum de vocês aqui que não sabe dirigir, que não dirige ainda? Aqui, beleza, uma mulher, de preferência, vamos ver. Nenhuma, todas as mulheres que estão aqui sabem dirigir? Ali não, como você chama? Jéssica. Jéssica, eu posso te ensinar rapidamente a dirigir aqui? Tranquilo, né? Vou mais falado, tá? Dirigir é muito fácil, Jéssica. Muito simples. Basta você entrar no carro, vamos pensar no carro normal, coloca a chave no... Abriu o carro, entrou, sentou, coloca o cinto de segurança, tá? Coloca a chave no contato, vira só até uma determinada parte, não vira tudo ainda. Vai acender o painel com as luzes de combustível, né, óleo e a temperatura do motor, entre outros itens, você dá uma olhadinha naquilo. Quando você faz isso, ajusta o retrovisor de cima, da direita e da esquerda, para você ver se está tudo ok. Pisa na embreagem, que é o primeiro dos três, de baixo, do lado esquerdo, pisa nele até o final. Vai para a marcha que fica no lado do meio. Se você for igual ao seu pai, meio velho, você vai dar uma chacoalhadinha para ver se está desengatado. E aí você vai fazer o seguinte, vai pegar aquela embreagem, a marcha vai engatar a primeira, que fica geralmente do lado esquerdo para frente. Enquanto pisa na embreagem, com a marcha já engatada, pisando na embreagem, você vai até a chave novamente, vira a chave novamente até ouvir um barulho. E aí o carro ligou, você está com o pé na embreagem, a marcha engatada, e aí já regulou os espelhos, e vai dar a seta apertando a mão de esquerda para o lado de baixo, que ele vai mostrar que vai sair, olhando no retrovisor se não está vindo nenhum carro da frente, do outro lado, vendo se está longe da carro da frente, de trás, prestando atenção nisso, você vai tirar o pé da embreagem devagarinho. Enquanto você tira o pé da embreagem devagarinho, você vai pisando no acelerador rapidinho, e você vai fazendo isso. Quando você terminar de tirar o pé da embreagem e o do acelerador, você engata a segunda marcha e vai soltando o pé da embreagem, olhando para exemplo, se não tem nenhum carro, farol de trânsito, placa, outras coisas que acontecem, inclusive... E isso tudo só dá certo se você tivesse soltado o freio de mão. Tá? É muito simples. É tanta informação na área de raciocínio, que nessa hora você está decidindo, que é provável que seu processador trave. Por isso é obrigatório alguém do lado com uma embreagem e com um breque, durante as aulas. Né? Só que com o tempo, isso vira um aplicativo. Teve gente que veio para cá, fazendo tudo isso que eu te falei, e ainda ouvindo música. Teve gente que fez tudo isso ouvindo música e conversando com amigo. Teve gente que fez tudo isso ouvindo música, conversando com amigo e xingando o outro que passava do lado, viado. Teve gente que fez tudo isso ouvindo música, conversando com amigo, xingando o cara que passava do lado, enquanto falava no celular. Ei! Gente que fez tudo isso ouvindo música, conversando com amigo, xingando o cara que está passando do lado, falando no celular, mandando mensagem no WhatsApp, galera. Olha que coisa. Enquanto porque já não. E pior, teve gente que fez tudo isso e bêbado. Que chegou em casa, como é que eu cheguei? Não sei, cara. Não estou falando que isso é bonito. O problema de beber e dirigir não é que você não consegue dirigir, é que seu reflexo é um pouco retardado.
E aí você fala, nossa, parece que eu vi uma criança. Não é? É isso que vai acontecer, cara. Você vai pra cadeia, entendeu? Então eu não tô falando que isso é bom, tá? Mas é legal da gente saber. O que eu tô querendo dizer é que uma hora você instala o aplicativo dirigir. Pra dirigir é bom. Pra dirigir é bom. Né? Pra outras coisas, como a gente falou, não necessariamente. Criança, quando vê cachorro, faz o que? Um cachorro, deixa eu correr. Não, ela vai querer saber o que é aquilo que pinga da boca dele. Até o dia que o cachorro ajuda a instalar o aplicativo. Né? E aí ele lembra. Tem criança, tem gente que tem medo de cachorro e nunca foi mordido. Porque estava perto do cachorro, a mãe chegou e deu um tranco. Ai. O cérebro na hora, opa, cachorro tranco. Você não lembra, mas está aí. Primeiro, saiba disso, para você analisar o programa que está rodando aí na tua cabeça. E fica tranquilo que da hora que a gente instala o aplicativo, né, a gente dirige. Só cuidado com o problema, né? Eu vi. Subiu. Né? Segundo ponto que eu disse para vocês, e para a gente finalizando, caminhando para o fim, decida. Decida o que você vai fazer, cara. Decida se policiar. Decida que quem decide até onde você vai é você. Mas que se você não tomar essa decisão, já está decidido. Toda vez que alguém te falar, isso é normal, fuja. Mas isso que eu fiz é normal. Isso, normal no nosso país não é bom. Toda vez que te falar, mas a maioria, problema. Onde está a maioria, no caso do nosso país, problema. Né? Decida seguir o teu rumo. E se o vento não estiver bom, arrume as velas. Terceiro item, qual era? Cresça. Cresça como? Cresça com os problemas que a vida vai te dar. Fazendo mais, entregando seus brindes. Tá? Isso te leva mais longe. E conforme a gente combinou, né, é você que decide onde você vai. Michael Jordan foi cortado do time da escola porque ele não tinha competência técnica para o time de basquete. Né? Walt Disney foi mandado embora do seu último emprego num jornal porque não tinha criatividade suficiente. Aí ele saiu e falou, não tem nada a fazer a Disney. Legal, né, cara? Os Beatles foram recusados, né, pela maior gravadora da época, dizendo que esse negócio de banda de rock estava em decadência. Nunca na história do mundo uma banda de rock vendeu tantos discos. Né? Então quem decide aonde vocês vão não são as pessoas que dão um rótulo do que vocês são. Né? Rótulo é só para recipiente fechado. E isso a gente não é. Conforme eu combinei com vocês, eram essas partes, certo? Não tinha uma ainda. E hoje vai ser só mais uma noite, se vocês não lembrarem da quarta parte. Porque a quarta parte diz o seguinte, gente. Não se esqueçam. Beleza? Muito obrigado, espero ter colaborado com vocês e que eu veja vocês lá longe. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Valeu, galera.